Graças a Deus, meus irmãos, é um prazer estar aqui nesta manhã, em Palmeira dos Índios. A segunda vez que eu estou aqui, na primeira vez apenas como visita, de uma maneira muito breve, e não tive a oportunidade de conhecer os irmãos, de conversar. Creio que hoje a própria Deus reservar essa data para que estivéssemos juntos e que teremos estas oportunidades. Meu nome é Azaf, como o presbítero já falou, sou seminarista da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no Seminário Teológico do Nordeste, em Teresina, Piauí. Motivo este que não estou estranhando o calor aqui de Palmeira dos Índios. Lá dá 39, 40 graus, eu vi a irmã dizendo que ontem deu 37, então para mim está mais tranquilo. Agradeço a oportunidade da pessoa presbítero Júnior, que me fez o convite, agradeço também ao conselho e ao pastor da igreja pela confiança de compartilhar o púlpito para que pudesse estar compartilhando com os irmãos a pregação da palavra do nosso Deus. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 7, e nós faremos a exposição do versículo 2 até o final do capítulo. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 17. Primeira Samuel, capítulo 7, versículo 2 ao versículo 17. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura do texto bíblico. Diz assim a santa e inspirada palavra do nosso Deus. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre de si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, peço que o Senhor
Nos ajude, ó Deus, a compreender a Tua palavra, que o Senhor, Deus, possa me usar para pregá-la com fidelidade e trabalhar também no coração dos meus irmãos para que possamos juntos, ó Pai, chegar ao pleno conhecimento da Tua palavra. Essa é a nossa oração esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é incomum em nossa caminhada cristã nós nos depararmos com alguns problemas em nossas vidas. Não é também incomum o pensamento que está muito bem alastrado no evangelicalismo brasileiro de que uma vez que nós fomos convertidos, uma vez que nós fomos salvos, que nós fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo, a partir de agora nós vamos passar a ter uma vida mais fácil neste mundo, ou uma vida em que nós vamos nos deparar com circunstâncias nas quais todas elas serão favoráveis e que nós não vamos ter perdas, nós não vamos ter dificuldades, nós vamos ter a nossa vida espiritual blindada de tal forma que nada nem ninguém possa nos abalar. E isso não é verdade. Uma vez que nós fomos salvos e nós fomos convertidos, mas nós não fomos retirados deste mundo. E como pessoas regeneradas que vivem neste mundo, nós estamos sujeitos a sofrer tentações, nós estamos sujeitos a sofrer ataques por conta de nossa fé. E muitos desses ataques, muitas vezes, minam a nossa vida de tal forma que os nossos passos passam a se resvalar e muitas vezes nós perdemos o foco naquele que é o nosso Deus, naquele que nos salvou. Nós perdemos muitas vezes o prumo da nossa caminhada cristã. Isso pode acontecer com todos aqueles que conhecem a Cristo, desde os membros mais humildes ou simples da igreja até os grandes líderes e os grandes pregadores na qual nós conhecemos. Um exemplo muito comum é o testemunho do reverendo Augusto Nicodemos, e eu falo isso porque está disponível no YouTube para quem quiser pesquisar, onde ele diz: olha, eu fui criado no Evangelho, eu sou filho de pais crentes, a minha mãe me educou nos caminhos do Senhor, eu fui para a igreja e participei das programações até a minha adolescência, mas chegou um período da minha vida em que isso não mais me chamava a atenção. Chegou um período da vida dele em que ele passou a andar com mais companhias, chegou ao ponto de cometer crimes, e ele se enveredou por caminhos em que o seu ego era o seu Deus, e fazia tudo quanto lhe havia vontade. Contudo, houve um momento em que estas coisas em que ele encontrava no mundo não mais satisfazia ao seu coração. E foi nesse momento em que o Senhor resgatou, foi nesse momento em que o Senhor transformou a sua vida e automaticamente os seus comportamentos, os seus valores, os seus pensamentos foram transformados, e de uma maneira tão radical que, pela dependência do Senhor e por obra do Espírito Santo, o seu pastoreio tem alcançado muitas vidas, e talvez até um dos irmãos tenha chegado ao Evangelho ao escutar a pregação deste homem e ser impactado de tal forma que vocês viessem a conhecer e a serem frutos de seu ministério e do seu serviço a Deus. O texto que nós lemos de 1 Samuel, capítulo 7, nos mostra um contexto semelhante na história do povo de Israel, onde o povo passou anos no pecado, passou anos em rebeldia contra Deus, até que o Senhor finalmente os exorta através do profeta Samuel ao arrependimento para servirem a Ele com integridade. O contexto de 1 Samuel é um período da história do povo de Deus muito difícil. É um contexto, por exemplo, que logo nos capítulos iniciais nós vemos uma falta de zelo com a casa do Senhor. Se você voltar a sua Bíblia um pouco, no capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17, o texto vai expor os crimes dos filhos de Eli quanto ao descaso com as ofertas que eram trazidas à casa do Senhor. E o pecado dos filhos de Eli era tamanho que no versículo 12 chega a chamá-los de filhos de Belial. No final do versículo 16, nos mostra que eles chegavam a tomar a carne da oferta à força,
antes dos rituais necessários. É no contexto de 1 Samuel em que nós vemos uma imoralidade sexual. No versículo 22 desse mesmo capítulo, comenta que os filhos de Eli se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. É no contexto de 1 Samuel em que a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus. Israel sempre ia para as batalhas por ordem de Deus, porque era o Senhor que pelejava por eles. Porém, no capítulo 4, eles foram e tomaram a arca como um amuleto em rebeldia contra Deus. Então eles tiraram a arca de Siló e levaram juntamente com o exército para a batalha apenas para satisfazer as suas próprias ganâncias. E isso ocasionou na captura da arca por parte dos filisteus. Veja a que ponto eles chegaram de perder o símbolo daquele que era a presença de Deus no meio do povo. Ainda em 1 Samuel nós vemos um contexto de idolatria. A arca passa 7 meses na terra dos filisteus, uma vez que ela foi perdida. No capítulo 5, nós vemos que levaram a arca da aliança para o templo do deus Dagon, e depois levaram de cidade em cidade, e o texto cita pelo menos 3, Asdod, Gate e Ecrom. Contudo, Deus humilha os deuses dos filisteus, traz doença àquele povo, de maneira que eles são tão humilhados que eles se veem forçados a devolverem a arca para os israelitas. E nós passamos então ao contexto do texto lido, onde há uma exortação de Samuel ao arrependimento do povo para que eles começassem a servir unicamente a Deus e abandonassem a idolatria que estava minando as suas vidas espirituais. Meu objetivo esta manhã, portanto, é apresentar aos irmãos que o serviço a Deus requer uma adoração exclusiva, um arrependimento verdadeiro e confiança somente nele. Vou repetir. O serviço a Deus requer uma adoração exclusiva, o arrependimento verdadeiro e confiança unicamente nele. Acompanhe comigo a leitura do versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos havia se passado desde que a arca da aliança tinha voltado para o povo de Israel. Siló havia sido destruída e durante todo este tempo a arca estava guardada. Não há aqui no texto menção alguma de que durante este tempo de 20 anos haviam sacrifícios sendo ofertados ao Senhor. E tudo indica que somente ao final deste período é que o povo da aliança começa a buscar ao Senhor de fato. No final do versículo 2 diz que toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A NVI traduz da seguinte maneira: e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Eles passaram todo este tempo até que, pela graça de Deus, caíram em si e perceberam de que sim, havia a necessidade de se voltar para o Senhor Deus. O Senhor atende às súplicas do seu povo, levantando o profeta Samuel para que pudesse exortar ao povo. E ele exorta da seguinte maneira, versículo 3: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Perceba que mesmo depois de todo esse tempo, mesmo depois de sofrerem uma derrota na batalha em que ocasionou a captura da Arca da Aliança, ou mesmo depois de saberem e ouvirem todas as histórias de como Deus havia livrado com mão forte os seus pais,
como Deus havia livrado seus pais do jugo da escravidão do Egito, mesmo depois de crescerem ouvindo que o Senhor havia sustentado seus pais no deserto durante 40 anos com o maná, com uma nuvem para proteger do sol, com uma coluna de fogo durante a noite, mesmo eles ouvindo as histórias das conquistas militares e dos castigos que Deus havia derramado pela rebeldia do povo, Israel continuava a cair nos pecados de idolatria. O povo da aliança precisava entender que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Mateus 6, versículo 24. Eles precisavam lembrar daquilo que foi dito aos seus pais em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 6. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa mesma promessa dada em Êxodo 20 foi repetida em Deuteronômio 6, versículo 4 a 9, em que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e a levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrares de tua casa e nas tuas portas. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Perceba que o texto dá grande importância a uma adoração única ao Senhor. E o povo da aliança não podia jamais esquecer disto. O fato é que esse mandamento é repetido por toda a Escritura. E em Deuteronômio capítulo 6, em que nós lemos, o texto usa a palavra inculcar, em que a ênfase é que aquele ensinamento deveria não apenas ser enfatizado, mas deveria também ser repetido constantemente. Eu lembro que certa vez uma amiga minha comentava das dificuldades de se educar um filho na sociedade em que nós vivemos, e principalmente quando chega a época de festividades como Carnaval, como São João, alguns feriados que nós temos em nosso país, e que sempre que a professora dava o papel para que a mãe autorizasse e ela não autorizava, o filho ficava sem entender nada, porque todos os amigos iam e ele não ia. E aí a mãe teria: olha, nós não vamos participar porque nós somos crentes. Nós não vamos participar porque nós servimos a um Deus diferente. Nós não vamos participar porque nós somos salvos e nós conhecemos ao Deus que nós servimos. Então ele entendia, ele se aquietava, mas ano após ano ela tinha que repetir as mesmas coisas e sentar com ele e repetir os mesmos ensinamentos, e ela falava: olha, isso é cansativo, você ter que falar sempre as mesmas coisas, porque parece que eu estou ensinando e não está ficando, parece que eu estou passando ao meu filho, ele não está memorizando, até que teve um dia em que ele não levou mais aquele papel e ele disse: olha, professora, eu não participo porque eu sou crente e eu sirvo a um Deus diferente. Então a mãe dele, contando, ela sossegou e disse: olha, dá trabalho, é cansativo e requer esforço, mas é isso que significa inculcar, e com o tempo ele vai entender. Mas essa necessidade de enfatizar e essa necessidade de repetição não se dá apenas com as crianças, mas também com os adultos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, logo no capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor.
a mim não me desgosta e é motivo e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Olha, é como se Paulo estivesse dizendo: meus irmãos, eu sei que vocês sabem disso. Eu sei que eu já ensinei a vocês. Eu sei que uma vez que vocês conhecem a Cristo, vocês sabem que não devem fazer estas coisas, ou que vocês sabem o que devem fazer. Olha, eu sei. Mas não me desgoste, é motivo de segurança para mim que eu escreva as mesmas coisas, ou seja, que eu repita esses mesmos ensinamentos, que eu fale para que inculque na mente de vocês aquilo que vocês precisam de fato seguir. Samuel está chamando o povo para o serviço a Deus, para que abandone aos seus ídolos, que eram os deuses que cercavam aqueles povos. E talvez nós pensemos que idolatria se resuma a se curvar diante de alguma imagem ou prestar algum tipo de culto a ela, mas temos que ter em mente que idolatria não significa somente isto. Você e eu, por mais que não façamos esse tipo de coisa, podemos estar nutrindo um ídolo em nosso coração. E é possível que isto esteja passando de forma despercebida por nossas vidas. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações, mesmo que o objeto de nossa devoção não seja um mal em si mesmo. Pode ser que estejamos adorando aos nossos filhos, colocando-o em um patamar e entregando-lhes um amor que pertence somente a Deus. Pode ser que nós estejamos idolatrando o nosso cônjuge, como algumas pessoas, ao se declararem ao seu marido ou à sua esposa, dizem: olha, você é o meu tudo, ou sem você eu não consigo viver, ou se você morrer, eu não sei como continuaria a viver, eu acho que preferiria morrer também. E outros chegam ao ponto de dizer: olha, você é a razão da minha existência. E eu não estou aqui duvidando do amor dessas pessoas pelo seu cônjuge, mas se há alguém em que nós não conseguimos viver, esse alguém é Cristo. Deus, Ele é o seu tudo. Deus é a sua única razão de viver. Não o seu cônjuge, não os seus filhos, não o seu trabalho, o seu dinheiro, os seus bens. Meu irmão, analisemos o nosso coração, oremos a Deus para que possamos aprender a viver na dependência dEle. E caso identifique que haja ídolos em seu coração, peça para que Deus o auxilie e disponha o seu coração a abandoná-los, para que Deus volte a ocupar o lugar que lhe é devido. É exigido aqui que o povo da aliança abandone os falsos deuses, mas o serviço a Deus não requer apenas uma adoração exclusiva, mas requer também que haja um arrependimento verdadeiro. Acompanhe comigo a leitura do versículo 4 ao versículo 6 de 1 Samuel 7. Então, os filhos de Israel tiraram dentre de si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Até aí. Samuel ora pelo povo e podemos perceber que de fato aquele povo apresentava sinais de um arrependimento verdadeiro. Nós vemos no texto que aquele povo apresentava mais do que um simples remorso. No versículo 4, eles atentam para as palavras de Samuel, obedecendo ao que ele havia dito e se livrando dos falsos ídolos.
Eles se reúnem para que Samuel de fato possa orar por eles. Ou seja, nós vemos que aquele povo que antes tinha o ego inflado, aquele povo antes que vivia de forma obstinada contra Deus, agora estavam recorrendo à intercessão. Eles tiraram água e derramaram perante o Senhor. E eu quero abrir aqui um parêntese, porque nós não temos certeza do que de fato significa esse derramar água perante o Senhor, porque não há paralelo em nenhum outro lugar na Escritura, mas crê-se de que era um ato de profunda tristeza. Juntamente com o jejum, era um desejo de buscar a Deus insistentemente. Robert Berger, um teólogo, supõe que eles estavam negando para si a água como uma confissão simbólica de que o favor do Senhor sobre eles era mais importante do que a água que dá sustento à vida. Outro teólogo, William Blake, interpreta como sendo um símbolo de derramamento diante de Deus de confissões de pecados nascidos das profundezas do coração de cada um. Nós não sabemos ao fato o que isso significa, mas nós entendemos de que de fato aquele povo estava arrependido, de que de fato aquele povo estava jejuando, chorando e lamentando pelos seus pecados, e que era um ato que simbolizava uma busca de alguma forma a um socorro de Deus, para que Deus voltasse a olhar para ele como um povo que de fato pertencia a ele. Na parte B do versículo 6, o povo de Israel reconhece os seus erros e eles dizem: pecamos contra o Senhor. Há um reconhecimento pelo pecado cometido. Não há uma terceirização, não há uma culpa jogada pelo outro, mas ele diz: olha, nós somos culpados porque nós pecamos contra o Senhor. Perceba que o arrependimento verdadeiro não apenas não apenas há um remorso envolvido ali por causa do pecado, não apenas há uma angústia da alma, mas é muito mais profundo do que isso. Arrependimento verdadeiro envolve reconhecimento e abandono do pecado. Arrependimento verdadeiro envolve uma disposição de se buscar a Deus, sabendo que Ele é o único que tem o poder de perdoar o pecador. Arrependimento verdadeiro, embora nem sempre esteja presente, envolve o jejum. O arrependimento verdadeiro envolve uma santidade de vida, e não há como falar de abandono de pecados sem falar de santidade, porque ser santo significa ser separado do pecado, significa viver diferente daqueles que não conhecem a Deus, ou seja, são outras práticas, outros costumes, outros valores, é um mandamento do Senhor. Lá em Levítico capítulo 11, versículo 44, parte A e 45 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. E este mandamento não foi somente para aquele povo, não serviu somente para aquela época, não serviu somente para o povo aqui em 1 Samuel, mas vale para nós também hoje. Na oração sacerdotal, prestes a ser crucificado, Cristo orou por mim e orou por você e orou por todos aqueles que viriam a crer em seu nome pela pregação do Evangelho. Em João capítulo 17, versículo 17, ele enfatiza o modo pelo qual nós podemos ser santificados. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo crucificado e de sua ressurreição, é a maneira ordinária pelo qual nós somos santificados em Deus. No versículo 20 ainda de João 17 diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra.
Portanto, se você foi alcançado pela graça salvadora de Deus através da pregação da palavra, você foi alvo da oração de Cristo e é alvo de suas intercessões junto ao Pai. E isso deve nos motivar a viver de forma que glorifiquemos o nome dele, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Quando chegar em casa, confira o Salmo 119, versículo 97 a 120, a ênfase que o salmista dá à transformação e o amor que ele sente pela palavra do Senhor. Aquele povo tinha experimentado o que diz em 2 Crônicas 7,14: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa oração, meus irmãos, é que possamos, assim como o povo aqui, experimentar isto também. O texto continua, volte seus olhos para a Bíblia e veja que o serviço a Deus não requer apenas uma adoração exclusiva, não requer apenas um arrependimento verdadeiro, mas o serviço a Deus requer confiança unicamente nele. Versículo 7 ao versículo 9 diz assim: Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. O povo confiou em Deus. Observe que o povo de Israel sentiu medo, mas não foi um medo pecaminoso por falta de confiança em Deus. Muito pelo contrário. Foi um medo que os levaram a buscar a Deus. E se nós pudéssemos ilustrar, imagine que uma criança esteja brincando no parque e o seu pai esteja perto, e que criança nunca anda junto com a gente, ela sempre vai correndo na frente. E aí ela se depara com um cachorro maior do que ela. A reação esperada é que ela volte para o seu pai, ou agarrando em sua perna, ou pedindo para ir para os seus braços. Veja que ao se deparar com um cachorro com raiva, ela sente medo, porque sabe que é mais forte do que ela, que oferece perigo a ela, mas este medo que ela sentiu fez recorrer a quem de fato poderia protegê-la. O fez recorrer a quem de fato poderia suprir com segurança, porque ela confia no pai. Ela sabe que ela não pode lutar com aquele cachorro, mas ela sabe que o seu pai pode, que o seu pai pode defendê-la. É mais ou menos isso que acontece com o povo de Israel. Os filisteus eram em maior número, os filisteus já haviam ganhado uma batalha, os filisteus já haviam levado a Arca da Aliança, então eles recorrem a Samuel: olha, clame a Deus por nós. O medo em que o povo de Israel sente dos filisteus não era um medo injustificado. Eles haviam sido arrasados pelos filisteus há 20 anos atrás, há 20 anos antes do período aqui em que nós estamos lendo, em que tinham morrido pelo menos 34 mil homens de Israel em um único dia. A arca havia sido levada e o peso da Arca da Aliança ter sido levada era demasiadamente grande, porque simbolizava a aliança que Deus havia feito com o povo, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E quando ela é tomada, há um grande desespero. Veja, por exemplo, quando Eli e sua nora recebem a notícia de que a arca havia sido levada. Volte a sua Bíblia e vá para 1 Samuel, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 22. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 22. Diz assim: então respondeu o que trazia as novas e disse... Isso foi no dia em que morreram 34 mil dos filhos de Israel. Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo,
E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem já velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Olha, perceba que eu não sei qual a dor de um pai de perder um filho, mas eu imagino que seja uma dor quase que insuportável. A morte dos filhos de Eli não foi uma morte bonita. Primeiro, porque ele perdeu 2 dos seus filhos de uma só vez. E segundo, que não foi uma morte tranquila de velhice em cima de uma cama quente. Não. Eles foram mortos à espada. Eles foram mortos em um campo de batalha. E eu não sei quantos de vocês já assistiram filmes da época medieval. Não eram batalhas simples, eram sangrentas, eram sofridas. Os ferimentos eram pesados. Mas, por mais que a dor de perder um filho seja imensa, o que fez com que Eli se espantasse e morresse ao cair da cadeira não foi a notícia da morte dos seus filhos. Porque o texto diz, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás. De forma que nós podemos entender pelo texto lido, de que a notícia da arca da aliança ter sido levada pelos filisteus era mais pesada, era mais sofrida do que ouvir a notícia da morte dos seus 2 filhos em campo de batalha. O texto continua. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. A notícia de que a Arca da Aliança havia sido tomada foi tão impactante e tão forte que ela entrou em trabalho de parto prematuro. E nós possamos pensar, mas ela recebeu também a notícia de que o seu marido morreu. Mas nós sabemos que a notícia da arca foi tão mais impactante do que a morte do seu cônjuge, porque no texto seguinte, no versículo que segue, diz que chamou ela o menino de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Qual era o símbolo da glória de Israel? A arca da aliança. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Ela coloca o nome do seu filho, aquilo que era o símbolo da derrota do povo naquele momento. A perca daquilo que era a glória de Israel. Eles tomaram... Perceba que no capítulo 7, versículo 7, o povo sente esse medo com razão. Eles haviam sido dizimados, a arca havia sido levada, a notícia da arca era demasiadamente pesada. É natural que eles sentissem medo. Mas ao contrário da atitude pecaminosa que eles tiveram no capítulo 4, quando eles usaram a arca como amuleto, dessa vez o medo o fez recorrer a quem de fato poderia protegê-los. O Deus que iria livrar os israelitas das mãos dos filisteus não era Baal, não era Astarote, mas o Deus que iria livrá-los das mãos dos filisteus era o Deus da aliança, e aquele povo havia aprendido isso. Eles tomaram uma atitude de quem de fato estava com o coração transformado. Eles tomaram uma atitude de quem de fato estava com o coração arrependido e confiante em Deus. E o Senhor cumpre a sua promessa, provendo livramento. Diz assim o versículo 10 ao versículo 17. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer.
e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. O Senhor Deus proveu livramento ao seu povo, cumprindo assim a promessa que havia sido feita por intermédio do profeta no final do versículo 3. Quando o profeta disse: olha, se livrem dos falsos ídolos, se livrem dos baalins, dos astarotes, e Deus Yahvé livrará vocês. E aqui nós vemos a promessa feita por intermédio do profeta Samuel ao povo sendo cumprida na vida do povo. E o povo lembrou dessa promessa no final do versículo 8. E agora o Senhor cumpre esse cuidado para com o seu povo, de forma que eles não apenas vencem os filisteus, mas durante todo o período da vida de Samuel, eles não vieram ao território de Israel e eles experimentaram um período de profunda paz. Não apenas isso, o Senhor restituiu as cidades que haviam sido tomadas, não apenas a parte da cidade, mas todo o seu território em volta. Samuel então põe uma pedra na qual chama Ebenezer, e isto de forma proposital, não apenas para comemorar uma vitória, mas também como lembrete dos diferentes resultados decorrentes da arrogância de um lado e do arrependimento do outro. Isso porque Ebenezer havia sido o local onde Israel havia perdido a batalha, onde morreram seus milhares, 20 anos antes, em rebeldia contra Deus. Samuel, ao pôr aquela pedra e chamar Ebenezer, os faz lembrar de que o Deus que deu a vitória a eles foi o Deus da aliança, e que diz: até aqui nos ajudou o Senhor, como que Samuel estivesse fazendo-os propositalmente lembrar do dia de sua arrogância, do dia em que eles usaram a arca de forma inapropriada, do dia em que morreu seus 34 mil, do dia em que a arca que simbolizava a glória de Israel foi tirada por conta dos seus pecados, e agora novamente em batalha com os filisteus, Samuel os faz lembrar: olha, essa vitória sobre os filisteus não foram de vocês, mas do Senhor que atuou em vocês. Essa vitória não foi dos seus próprios braços, mas foi do Senhor que os transformou, foi do Deus que vocês serviram, porque Ele é mais forte do que esses outros deuses dos outros povos. E aí eles: olha, essa batalha foi o Senhor que pelejou por vocês, até aqui o Senhor nos ajudou. Embora, em certo sentido, a viúva de Finés estivesse correta pelo fato da arca da aliança ter sido tomada, da forma como foi tomada, evidenciando assim um castigo de Deus sobre o povo, a glória de Deus não havia verdadeiramente ou não havia totalmente se partido do povo. Deus havia feito promessas a Israel que nunca poderiam ser quebradas, em que diz em Hebreus 3, versículo 5, citando Josué 1,5: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ebenezer, em que era o símbolo da perdição daquele povo, era o símbolo de pecado, agora passa a ser, toda vez em que lembravam daquela pedra, toda vez que viam aquela pedra chamada Ebenezer, o povo lembrava: olha, nós pecamos, mas nós fomos restaurados por Deus. Nós pecamos, mas nós sofremos por conta do nosso pecado, mas Deus mudou a nossa sorte. O texto termina com Samuel julgando as causas entre o povo e viajava anualmente, o que manteve as tribos de Israel unidas. Mas eu queria lhe chamar a atenção a uma última coisa. Note que Samuel não exercia somente as funções de profeta e juiz, mas também de sacerdote. Note que a todo momento ele está sendo mediador entre o povo e Deus.
Por todo o texto, Samuel está representando o povo diante de Deus, orando por eles em Mispa, oferecendo holocausto, exortando, tratando, falando da vontade do Senhor, e o povo respondendo positivamente às ordens de Samuel como a voz de Deus no meio deles. E de fato, na antiga aliança, o povo de Israel precisava de um sacerdote que pudesse representá-los e oferecer sacrifício pelos seus pecados. Mas nós não. Nós da nova aliança, o novo Israel de Deus, temos um sacerdote tanto mais excelente que se fez oferta uma única vez para nos dar vida e vida em abundância, Jesus, o Cristo. Em Hebreus 7, versículo 26 e 27 diz: com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O capítulo 8 de Hebreus enfatizará no versículo 6 a superioridade da nova aliança por meio de Cristo. Vemos que os sacrifícios oferecidos na antiga aliança eram apenas figura e sombra daquilo que se cumpriria em Cristo através de seu sacrifício. Aquele tabernáculo, a sua forma de culto, apontavam para o plano de salvação instituído por Deus, que seria cumprido em Cristo. O fato é que o nosso sumo sacerdote, aquele que tomou as nossas dores, aquele a quem o profeta Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aquele que morreu por pecadores, pessoas que não mereciam, mas aprove a Deus, aprove a Ele satisfazer a vontade do Pai, nos dando vida e vida em abundância. Foi por meio dele que o Pai nos transportou das trevas para o reino de sua maravilhosa luz. E é por isso que nós podemos descansar, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós junto à direita de Deus Pai. É porque nós temos um sumo sacerdote que nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versículo 16. Que possamos, meus irmãos, nos dedicar no serviço a Deus, compreendendo a necessidade e a profundidade do compromisso devido. Talvez nós não sejamos pregadores com notoriedade como o pastor Augusto Nicodemos. Talvez nós não tenhamos em nossas palavras um alcance tão longo quanto o alcance em que ele tem. Mas que nossa preocupação não seja essa notoriedade, essa fama, essa visibilidade, mas que o Senhor nos capacite a cuidar daqueles que o Senhor nos confiou. Sejam nossos filhos, nossos familiares, no nosso trabalho, que possamos descansar em Deus e que Ele nos dê finalmente a graça de sermos encontrados fiéis como bons despenseiros do seu Evangelho. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração e que possamos colocar em prática a cada dia em nossas vidas. Amém? Chamo o presbítero novamente para que dê prosseguimento à liturgia.